boas-vindas. Boa Tá bom. tarde, pessoal. Nós vamos dar as boas-vindas à Eliana, à Irma, que vai chegar um pouquinho tarde, porque tinha um compromisso. A Eliana, acho que não havíamos dado as boas-vindas para o grupo inteiro, né, Eliana? A Eliana da Suíça. Tudo bom, Eliana? Tudo bem, pessoal. Agora estou retomando. Eu dei um pouco afastada, estava envolvida aqui com essa questão dos efeitos climáticos e voluntariei num grupo lá para ajudar o pessoal, mas agora estou voltando. Muito bom. Que Bem-vinda de bom, seja volta. bem. Eliana, E tudo a bem? Oi, Zamar, tudo bem? Tudo bem. Seja muito bem-vinda. E a outra boa notícia é que agora nós temos uma nova monitora junto com a gente. Além de mim, a Nájila que é da Suíça, se eu não me enganei. E ela está junto monitorando. Então, qualquer coisa, a gente pode contar com ela também. É isso aí, pessoal. Muito bom. Obrigado, Marlise. Quer dizer que uma nova monitora já já vai ser mediadora, né? Porque aqui a gente tem essa política, né? Prepara Aqui a logo gente, para poder já, na próxima atividade, já entra aí como mediador, já vai dar conta aqui da a gente coisa, né? assina para um cargo e recebe dois, né? Isso, mas é a vida, Aqui. é a evolução, é assim mesmo. Conquistou um patamar, já vai chegando lá no Tudo próximo. certo. Gente, vamos ao ego e ao holossoma, né? Consciência e holossoma. Vocês devem ter percebido que há um capítulo inicial na sessão falando do ego, da consciência, o que é o ego, que é algo bastante difícil de definir, mas é a parte nobre de cada um de nós. É a parte que nos singulariza, que nos torna únicos e que não se confunde com os veículos de manifestação. Então, em princípio, a consciência é algo e ela se reveste dos veículos para poder se manifestar aí em diversas dimensões, correto? Cada veículo faculta à consciência a possibilidade dela se manifestar em determinadas dimensões. Se você sai de psicossoma, você tem acesso a um espectro aí dimensional. Se você está no soma, você acessa aqui a dimensão intrafísica, né? Espaço, tempo, né? Se você sai projetado de mental soma, por exemplo, você tem acesso a uma gama aí de dimensões mais sutis, mentais somáticas, né? Mas no primeiro capítulo ele trata especificamente do ego, da consciência, e traz logo um termo que eu queria colocar em discussão aqui. Eu queria ver o que cada um compreende disso. E interessante que ele fala do termo e em seguida fala dos chimpanzés. Quer dizer, avacalhou com a gente, né? Botou a gente lá junto do chimpanzé, que ele fala de autoconsciência, né? Então, eu queria abrir aí para ouvir vocês. O que vocês entendem por esse termo autoconsciência? É, Mas mais do que isso, porque isso está escrito no texto, isso não é difícil de responder. Mas quais são as implicações do fato de o ser humano, né, a consciência humana, ser a primeira a ter esse atributo em alto nível? Os animais, em geral, não têm esse atributo desenvolvido. É um atributo mental somático, né? E aí eu queria que vocês falassem sobre esse atributo e sobre a responsabilidade humana de ser capaz de desenvolver esse atributo. E, se possível, colocassem aí uma gradação para a gente. Como é que varia a autoconsciência? Por exemplo, eu estou aqui, eu sei que eu tenho um corpo humano, mas eu posso também saber só isso. Tem muito ser humano que acha que a consciência é o corpo, mas isso é um nível de autoconsciência. E tem níveis muito mais elaborados de autoconsciência. Então, eu queria que a gente começasse a discutir por aí. O que é autoconsciência e o que é autoconsciencialidade, que é a qualidade da autoconsciência. Vamos ver o que a gente consegue reunir aí de pareceres de vocês. Todos pensantes. Autoconsciência
e autoconsciencialidade. Beth? Então, vou começar. Eu acho que a autoconsciência primária, ou a mais básica, seria do soma, a ter consciência de que você tem um corpo, né? E ela vai aumentando à medida que aumenta a nossa capacidade de compreender, de aceitar, de admitir os outros veículos. Então, e usá-los adequadamente, né? Então, por exemplo, na condição de entender só, de ter consciência do soma, da vida intrafísica, vamos dizer. A pessoa vai saber que precisa se alimentar, de repente até cuidar do corpo, atividade física e tal. Mas à medida que ela vai tendo a autoconsciencialidade, ela começa a cuidar das emoções, cuidar das energias, cuidar admitir, cuidar do mental soma, né? Então, eu vejo que nisso vem se mostrando uma gradação da autoconsciencialidade. Muito bom. Em seguida, Isamar. Eu acho que é parecido com a Elizabeth. Eu acho que a autoconsciência é ter consciência do seu universo pessoal, né? Dos seus Uhum. pensamentos, das suas ideias, dos seus desejos, como você se coloca no mundo. Você tem aquela consciência da vida, que é finita, que é nascimento e a morte, é ter toda essa visão no contexto da vida humana, que normalmente os animais não têm, né? Os animais são mais instintivos. O Homo sapiens ele tem essa visão desse processo de vida, de andamento da vida. Então, acho que a autoconsciência está a respeito disso. Agora, pode ser mais elaborada aí, pode ter a consciência da multidimensionalidade, né, de tudo que envolve ela, das companhias extrafísicas, pode ir avançando. Eu acho que tem a ver com essa consciencialidade, né, que a gente, autoconsciencialidade. Seria essa qualidade de realmente ter ampliar isso, vamos dizer assim, utilizando o paradigma consciencial, uma coisa assim. Então, eu tenho essa visão macro, né? Agora, maior seria já ter a visão das vidas passadas e tal, aí seria uma autoconscientividade bem mais avançada, né? Você já vê com uma consciência em várias vidas, em várias situações. Quer dizer, uma ideia que eu tenho é mais ou menos isso, que ela vai avançando nesse espectro aí. Muito bom. Naila? Oi, eu acho que o Imar, né, e Isamar, acho que ele falou bem o que eu ia falar, que é a questão da autoconscientização da multidimensionalidade, da multiexistencialidade, porque a gente pode estar consciente de ter um soma, de estar tendo uma vida intrafísica, mas a gente procura passar disso. Então, pensar que não somos só uma consciência intrafísica no corpo e que é tudo. A vida intrafísica é tudo. Então, começar a ter essa autoconscientização de que tem a projeção consciente, de que as bioenergias, ela está aí, está presente, estamos interagindo, estamos sofrendo as influências. Então, é bem dentro do que Isamar falou, né? Essa autoconscientização dessa multidimensionalidade, multiexistencialidade, da bioenergia e da lei do cosmos e tudo isso. Muito bom. Beth, de novo? É que, antes disso, quando eu comecei a ler, eu fiquei em dúvida sobre o termo ego. Por se o ego é sinônimo dessa essência que nós somos, né? Quase um sinônimo da consciência. Por que a gente fala de posturas egóicas como alguma coisa negativa? Ou ter que superar o próprio ego, né? Essa foi antes, né, ainda dessa discussão que a gente começou, quando eu li o capítulo, eu fiquei com essa dúvida. Então, não sei se agora é a hora de responder ou se isso é mais tarde, mas só queria trazer essa questão antes de sair do ego. Eu tive a mesma dúvida, Beth, porque parece que o termo foi mudando de sentido e foi ficando mais próximo do sentido psicanalítico, né, do ego. E
Por outro lado, às vezes se confunde com personalidade também. Então, você tem, o professor Valdo dizia, a gente tem diversos egos, né? E não é o ego desse capítulo que a gente está falando. O ego desse capítulo é cada um é um. Cada um é uma consciência, é o sinônimo de consciência. Mas eu concordo contigo, eu também fiquei meio assim, mas aí eu aceitei que, nesse momento, ele estava falando da consciência. Mas eu concordo contigo que existe a confusão mesmo. O termo ele vai mudando, aí entra coisa da psicologia no meio, e daqui a pouco confunde com persona, e daqui a pouco ego é qualquer coisa. Né? Existe mesmo essa confusão. Né? Que mais? Eu ainda senti falta aí nas falas de uma conceituação do que seria a autoconsciência. Eu estou vendo o Ricardo ali muito quieto, eu acho que eu vou chamar ele. Logo quando eu não tinha nada a dizer. Não, mas aí é dessa hora que sai coisa boa. Eu não tive a oportunidade de ler muito capítulo desta vez. O conceito de autoconsciencialidade para mim ainda está um bocado turvo. Pelo entendo da consciencialidade, é como alguém já tinha dito, um bocado a autoconsciência, mas a nível multidimensional e multiseriaxiológico. Então, para isso para mim já é autoconsciencialidade. Então, não estou bem a perceber a diferença entre o auto e o sem auto. Perfeito. Vamos discutir isso. Isso é importante. Mas o Daniel tem alguma coisa ali para trazer. Isso, eu queria adicionar. Se a gente pegar, quando eu reflito nessas palavras, nos conceitos, eu tento muito ir na etimologia e no significado das palavras, né? Então, quando eu penso em auto, você começa com o si, né? Você mesmo e a parte da consciência, conhecer algo ou a si mesmo. E aí tem os diferentes níveis de autoconsciência. Porque se a gente pegar, a gente está na parte do veículos de manifestação da consciência, então isso me leva a pensar em holossoma, que por sua vez a gente pode começar a dividir níveis de autoconsciência, né? Que começa ali, igual a gente falou, às vezes tem uma autoconsciência mais física, então eu tenho entendimento do soma, depois eu tenho uma autoconsciência do energossoma, do psicossoma e assim por diante. E no contexto ainda do livro, como a gente está falando de projeciologia, uma conexão pode ser a projetabilidade lúcida, né? Quanto mais lucidez você tem, quanto mais você tem a possibilidade de fazer projeção, mais autoconsciência você tem. Porque se você consegue se perceber tanto no corpo quanto fora do corpo, aí você tem esse autoconhecimento maior, né? Então a projetabilidade lúcida, nesse contexto de holossoma, poderia ser uma coisa interessante no conceito, eu acho. Muito bom. O Valdino está entrando aqui. Vamos pegar ele de surpresa? Vamos ver, espera ele conectar aí. Vamos já começar perguntando para ele. Valdino, boa tarde, estávamos te esperando. Quando puder, já a gente está aqui numa questão que eu acho que só você pode nos esclarecer. Olha a responsabilidade. Acho que ele ainda Como não... assim? Como assim? A gente está querendo saber o que é autoconsciência. Você explica para a gente? A autoconsciência Isso. é a consciência de si próprio, né? É a capacidade que a consciência tem de autoperceber-se no cosmos, eu diria, não? Era isso que eu estava querendo ouvir desde o início. Viu como eu estava esperando certo? Ah, é? Então, assim, tudo que foi colocado está correto, é isso mesmo. A autoconsciência se amplia, mas o que é ela? O que é a autoconsciência? É isso. É você se perceber como individualidade.
O cachorro não tem a menor noção de que ele sabe que ele tem que sobreviver, se reproduzir, e que ele não pode deixar ninguém invadir o território dele, senão ameaça a vida dele. Mas ele não se percebe ele enquanto individualidade, né? Algumas consequências, né, da autoconsciência, um ser autoconsciente. A primeira capacidade que surge, que ele tem, é a autorreflexão. O elefante não para fazer autorreflexão. Eu vou pensar aqui no que eu preciso melhorar. Não, é uma coisa instintiva, é sobrevivência, é matar a fome, garantir ali a sobrevivência do meu clã, porque eu dependo deles para sobreviver. Não é algo que, assim, que eu me reconheço como ser pensante e evoluciente. Aí já é um grau maior de autoconsciência. Entende? Então, quando a gente pensa em autoconsciência, é isso, é você olhar para você e saber que você é um ser distinto, que você tem um lugar no mundo, que você é singular. Você começa a perceber as suas próprias características que são intrínsecas da sua consciência. Por exemplo, um outro atributo que só os seres autoconscientes têm é a capacidade de você dialogar com você mesmo, o solilóquio. Ouviram falar em solilóquio? Aquela coisa que a gente para e fica ruminando com a gente mesmo. Tá? Não tem gatinho que faça isso. Pode ser bonitinho, de olho cinza, pelo branco, não faz isso. Isso tem que ser ser humano para fazer. Parece que os chimpanzés têm algum grau muito rudimentar disso. Eu não sei, ele fala no Projeciologia, mas eu não sei como isso foi avaliado. Tá? Para saber que um ser é autoconsciente, sem dialogar com ele. Eu não sei como é que o macaco demonstrou isso. E o chimpanzé não é qualquer espécie de primata. Tá? Então é isso. E aí, a partir disso, tá? Você sabe que você é um ser, você é uma individualidade. Como é que isso progride ao longo da evolução? Pode ser isso mesmo, o humano mais primitivo, ele pode não ter a autorreflexão num nível maior e tudo, mas ele sabe que ele é uma pessoa. Tá? Agora, como é que isso progride? Como é que a gente pode trazer isso para dentro do contexto da proexologia? Como é que a autoconsciência tem que progredir a ponto da pessoa reconhecer que, além de ser uma individualidade, ela é um ser em evolução, que essa evolução passa por estágios extrafísicos e intrafísicos, e que nos estágios intrafísicos, a partir de um certo ponto, ela tem ali um caminho de vida técnico para cumprir. Um contrato, inicialmente, consigo mesmo, com o evoluciólogo. Né? Imaginem a gradação que precisa ocorrer aí de autoconsciencialidade até você admitir isso para você. Você nunca leu o papiro da sua proexis, o pergaminho lá onde você escreveu a sua proexis. Bom, tem gente que acha que é assim, né? Você chega no curso intermissivo, você preenche o pergaminho, né, com a sua proexis. Eu nunca vi o meu, mas é algo que a gente tem inato. No momento que você fica sabendo do conceito da proexis, você reconhece em você aquela responsabilidade. É algo meio pirogravado aí na memória. Aquilo vem com a pessoa, é inato. Então, todo mundo que está aqui, que admite que fez um curso intermissivo, o conceito desse redondo, ele tem lógica. Né? Então, admite que é mais do que uma missão na vida. Missão na vida todo mundo tem, mas a proexis é mais do que isso. É um planejamento técnico do curso de vida. Certo? Agora, imaginem o quanto a autoconsciencialidade tem que evoluir, tem que aumentar em gradação, para cada um de nós ser capaz de reconhecer isso e botar para funcionar nas próprias vidas. Porque também não adianta só achar que tem uma proexis, tem que cumprir a proexis, tem que fazer. Né? Então, 15 em 15 dias, vocês entram aqui para a gente discutir essas coisas. Isso já mostra um interesse diferenciado. Tá? Vocês não estão preocupados só com sobrevivência, com
O grau de autoconsciência aqui já é muito maior do que o que a gente vem percebendo aí na humanidade, principalmente nesse momento aí que a gente está vivendo. Então, era isso que eu queria trazer, que ela é um atributo específico da fase hominal da evolução, vamos colocar assim, traz consigo algumas potencialidades que sem esse atributo não fariam sentido. Uma delas, por exemplo, a autorreflexão. Aí vocês podem expandir. Depois, num exercício, vocês podem pensar o que a autoconsciência agrega à consciência. Então, a autorreflexão, o solilóquio. Aí tem tudo isso que vocês trouxeram. Essa autoconscientização multidimensional. Né? Você vai se dando conta progressivamente do holossoma. Então, o soma ninguém duvida, a gente consegue ver ele. Né? O psicossoma é mais difícil, você tem que ter uma experiência, se convencer que aquilo é uma experiência real, né? A ponto de virar uma autoconsciência real, e não uma confusão onírica. E por aí vai, a dimensão energética, as energias, o efeito das energias. A autoconsciência quanto aos pensemes, isso é algo importante da gente colocar, porque a gente acha que pensa e não deu em nada, né? Posso pensar o que eu quiser, mas não deu em nada porque a gente não vê no que está dando. Né? Em dimensões mais sutis é imediato isso. Você pensa e a coisa está ali, visível, material. Tá certo? Vamos ver o que a Beth tem mais aí. Aí a gente pode... Eu fiquei pensando se a evolução não seria quando a gente passa a ter a autoconsciencialidade, em vez de autoconsciencialidade. Também não sei se o termo se equivale só numa gradação maior ou se são coisas distintas. Eu acho que está dentro e é um grau além, porque aí você já se vê como um ser extrafísico. Né? Completamente daquela pessoa que tem a vida robotizada, que ela acha que ela é o corpo. Não, você sabe que você é extrafísico. Agora, a autoconsciencialidade, ela traz uma responsabilidade a mais. Agir e pensar como consciência. É claro que você está no intrafísico, não dá para agir igual uma consciência. Não dá para volitar, por exemplo. Né? Mas é assim, mas você sabe os efeitos da sua pensenidade, por exemplo, que uma consciência que não tem noção dessas coisas não sabe. Então ela pode pensar qualquer coisa, ela pode brigar com qualquer um, não tem problema nenhum. Correto? A autoconsciencialidade eu já vejo aí como um nível de autoconsciência bem mais avançado. Né? Porque você põe o fato de ser consciente em prática. Então, você está consciente. Eu vejo dessa forma. Né? Você sabe que tudo aqui é temporário. Correto? Vamos ao Daniel. Isso. Se eu entendi bem a pergunta da relação da autoconsciencialidade com a proexis, o que me veio na cabeça é a conexão da autoconsciencialidade com as leis da proexis. Porque se a gente definiu que a autoconsciência é você se perceber como individualidade, tem algumas leis que, para mim, são conectadas com essa parte da individualidade, né? Que é a parte da egocarmalidade, então, que primeiro a proexis atende a própria consciência, depois o fato que, se você tem uma autoconsciência, você sabe também o seu nível evolutivo, então tem ali a parte da lei da evolutividade, a parte que é exclusiva, né, que cada proexis é exclusiva, singular, então ter esse entendimento da sua própria consciência, que você é singular como pessoa, talvez conectado com esses três princípios aí, essas três leis da proexis, né? Eu acho que essa é a relevância da autoconsciencialidade. Perfeita a tua resposta. Perfeito o raciocínio e perfeita principalmente esse último item que você trouxe. Porque no manual da proexis está claro, não existe uma proexis igual a outra. Da mesma forma, não existe uma consciência igual a outra. As trajetórias o que diferencia as consciências são as trajetórias. É a maneira como ela vai introjetando as vivências e singularizando o seu caminho. Né? Então, tá perfeita a tua colocação. A relação aí com as leis da proexis. Muito bom. Muito bom.
que mais? Eu Da posso falar autoconsciência. rapidinho? Na realidade, posso falar? Deve? Tá, então, assim, porque eu nem ia participar, eu estou aqui Como, agradecendo a como Marlene, porque ela assim me você deu não uma. ia Sim, participar? não, porque já faz duas aulas que eu perdi, eu não li nada, nem sabia qual era o capítulo, tá? Que eu estou com minha vida bem atribulada, mas, assim, eu achei muito sincrônico o assunto, porque eu tenho pensado essa semana toda, se não a outra, também, né, que nesse assunto. E eu ontem mesmo, eu fiquei até tarde pensando nisso, né? Porque quando você escreveu, falou sobre o que é autoconsciência, eu escrevi algumas coisas que, eu não sei se foi o Daniel, alguém falou, eu não estou recordando agora quem foi, acho que foi o Valdino, falou que estava condizente com o que eu estava pensando. E eu também pensei o seguinte, quanto à autoconsciência. Eu estou autoconsciente, eu tenho como hipótese que eu fiz curso intermissivo, que eu tenho uma programação existencial, e a minha ProEx está condizente com o paradigma consciencial, sabe? Então, eu estou Uhum. tomando essa. Eu fiz, ele falou nas leis da ProEx, né? E tá tudo certo, né? Foi o Daniel, né? Tá Mas certíssimo. eu estava pensando justamente porque é algo que a gente passa muito ao passar, né? Assim, é muito por cima do paradigma consciencial, mas eu acho importantíssimo. E eu estou me debatendo com isso, sabe? Eu estou realmente, de fato, realizando a minha ProEx, ou eu estou só enrolando, entendeu? Ele está Uhum. condizente com o paradigma consciencial, e eu vejo que não, que muita coisa eu fujo, sabe? Uhum. Então, isso, não estou entrando em crise, mas eu estou tendo autoconsciência de mim, entendeu? Eu achei interessante, eu achei Eu sincrônico, acho que acho que tá, você tá viu. perfeito o teu raciocínio. E, assim, só um ser autoconsciente é capaz desse nível de reflexão. Imagina, você vai pensar em proexes, o quê? A pessoa... Sim, e aí quando você falou em ProEx, eu disse, então tem tudo a ver. Por Pois sinal, eu é. estou falando aqui, mas Agora, estou tomando banho de perfeito. energia, é como se eu tinha que falar isso. Você entendeu o que a gente Entendeu? colocou, né? Você ter consciência da ProEx já é um nível muito além, muito avançado de autoconsciencialidade, Sim. né? A pessoa refletir sobre isso já está... Não quer dizer que seja serenão, que seja Não, mais não, evoluído, não é nada disso, tá? não. Mas é o interesse, a curiosidade, o esforço de se debruçar sobre esse tema, tá? E fazer, né, esse link com o paradigma consciencial está condizente, sabe? É, Isso é que que está nem a me. pessoa que tem autoconsciência energética, por exemplo, que Uhum, começa a mobilizar as energias. sim, Mesmo que seja num nível rudimentar, não consigo instalar o estado vibracional. Isso é a maioria que a gente escuta, né? Não sinto nada e tudo. Mas faz o exercício de mobilizar as energias para cima, para baixo, mentalmente. Se quiser mexer a mão, mexe. Usa o que você quiser. sim. Só Contanto essa que você... preocupação, Oswaldo, eu penso que Exato, a pessoa já está tomando consciência, entendeu? Então, exatamente. Só de você pensar nas energias, sim, isso já é um ganho evolutivo, assim, em relação ao restante aí da humanidade enorme, porque ninguém está pensando nisso. Agora, para você próprio, pode ser que ainda não seja um avanço, pode ser que você já tenha feito isso em muito mais alto nível. Aí é uma questão singular. Aí é cada um com cada um. Entende? Também é um ponto que a gente tem que pensar. Então, nessa vida, eu não estou conseguindo fazer isso. Ué, mas na vida passada eu consegui. Por que que nessa está pegando? Né? É um outro ponto. Agora, vê quanta coisa que essa autoconsciencialidade traz para a gente. Tá bom? E temos que tratar do holossoma, né? Afinal de contas, é o objetivo aí da sessão. E aí não dá para... Ih, Iraci apareceu ali. Tudo bom, Iraci? Não dá para ficar entrando muito em cada vez. Eu vou fazer um combo. É uma pergunta combo, que eu chamo agora. Eu queria, sim, que vocês diferenciassem para mim, falassem dessas coisas, que eu vou enumerar agora, e estabelecessem as diferenças entre elas, né? Imagina que vocês estão dando uma aula de projeciologia lá no CIP, vocês têm que falar qual é que é a aula do holossoma. Eu não me lembro mais, acho que é a 3 ou... tinha uma aula lá que era só sobre o holossoma, né? Então, a gente tinha que falar de cada uma dessas coisas. Então, imagina que vocês estão lá na frente da turma, né? E o aluno pergunta assim, professor, mas qual é a diferença
entre holochakra, energossoma, cordão de prata e aura? Olha o pacotão. Vou repetir. Holochakra, energossoma, cordão de prata e aura. Eu sou aluno, acabei de perguntar, agora vocês me esclareçam. Marlise, vamos lá? Bom, só para iniciar, né? Assim, bem simplificadamente. O holochakra, o energossoma é um corpo, um veículo de manifestação. O cordão de prata é um apêndice. E qual outro? Aura. E a aura é uma extensão do energossoma. A parte visível do energossoma. Melhorou. Próximo, Ricardo. Vai ter muito em comum, não é? O energossoma é um veículo de manifestação que promove a ligação entre o soma e o psicossoma. O cordão de prata pode ser visto como um apêndice, como a Marli estava a dizer, mas na verdade é o energossoma esticado quando existe uma projeção, esticado entre o psicossoma e o soma. A aura é o campo energético à volta do energossoma. Isto vai um bocadinho contra aquilo que a Marlise disse, mas é a ideia que eu tenho. Digo e faço em forma de pergunta ao mesmo tempo. O holochakra é que eu não tenho a certeza, porque para mim holochakra é sinónimo de energossoma, mas às vezes parece ser usado em contextos diferentes, então não sei se é usado para descrever partes diferentes da mesma coisa ou se existe mesmo uma diferença maior. No final de tudo, eu vou esclarecer. Essa última observação tua é importantíssima. Quem mais? Tá tudo bom até agora. Estou concordando com quase tudo. Vamos lá. Quase tudo. Quase tudo. É. Tá bom, mas eu sou um aluno muito chato. Não tem jeito. Não. Holochakra, energossoma, cordão de prata e aura. Oswaldo, vou dar uma opinião aqui. Eu acho que está correto em relação ao holochakra, ele é um campo energético, né? Concebido na hora acho que no próprio momento da fecundação, né, há esse processo do holochakra, e ele envolve o psicossoma com o soma e faz esse invólucro, e também ele tem todos os chakras e todas aquelas correntes energéticas, né, nos níveis de energia do corpo. Agora, o cordão de prata, eu acho que é um outro corpo, não é a extensão do chakra esticado, ele é um corpo, ele pode ser um apêndice, como fala, mas ele é diferente do chakra, é um processo energético que conecta o corpo físico, as energias do corpo físico ao psicossoma, ou o holochakra psicossoma. Mas assim que ele não é, pelo que eu recordo que eu li, ele não é o holochakra esticado, né? Não seria o holochakra esticado. E no caso da aura, realmente é o brilho mais do holochakra, né? É a parte que se estende do holochakra, formando aquela luminosidade, o brilho, né? Eu vejo mais ou menos assim. Eu me recordo que eu li. Bom, quem mais? Eliane. O chakra, para mim, é o corpo, é o holo, né? De todas as energias. Seja mais específico. Por exemplo, o holochakra. Eu imagino assim, o nosso energossoma, né? Onde nós temos todos os veículos ali e todos os chakras. Tá bom. Mas qual é a diferença
Eu fico na holochakra, dúvida, que, acho que foi o Ricardo que falou também, entre o holochakra e o energochakra. Aí eu fiquei na dúvida energossoma. agora. Exato. Pois é, essa é a minha está igual o seu Rolando Lero, isso aqui. O professor perguntava, ele repetia a pergunta. Professora, o quê? Quem que eu vou chamar agora? Não vou convocar ninguém, não. Vou esperar mais candidatos. Isso tudo está escrito no texto. Todas as diferenças, paralelos. Professora Eliana, acuda o seu aluno. Eu vou falar mais como aluna do que como professora, mas o que eu vou dizer? Eu não li o texto, né? Que eu estava afastada, eu expliquei ali. Mas, assim, o meu entendimento, o holochakra, para mim, é o corpo da energia que está denominado em chakras, né? Os pontos energéticos específicos. Para mim, seria isso. E o energossoma é o corpo das energias. Tá? Então, é isso que eu sei. Então, é todas as energias sintetizadas como energossoma, né? Seria o corpo das energias, o corpo físico, e o energossoma é o corpo das energias. O cordão de prata, para mim, é aquele... O pessoal falou em apêndice, mas para mim seria um cordãozinho que liga um corpo ao outro, né? O corpo das energias a aumentar o soma. E a aura é o que a gente consegue visualizar do nosso corpo, aquela parte mais brilhante que alguns visualizam, outros não, né? Mas é aquilo que mais, digamos assim, quando é uma coisa cintilante, assim, como a gente sente, perdi o termo agora. Mas é aquela coisa aquela parte que a gente enxerga mais, digamos, o brilho das nossas energias. Bem, uma coisa muito simplificada, bem... Não seria uma explicação para uma aula, eu acho que teria que ter estudado mais, mas, assim, já que a gente está sendo instigado a falar, né? Mas está se aproximando, estamos convergindo. Quem mais? Eu quero ouvir os professores de projeciologia, que já deram essa aula, ou pelo menos estiveram nela. Eu vou falar. Fale. Sim, é assim, porque para mim, né, mas eu acho que está lógico. O energossoma já está dizendo, o soma é corpo energético, não é? Que ele é formado justamente por todos os chakras, pelo holochakra, que é a mesma coisa. Eu acho, inclusive, acho não, uma sinonímia, energossoma de holochakra. Não é isso? Não sei. Não, eu compreendo Você, assim. você é minha professora, eu estou te Eu estou explicando para você. eu estou aqui raciocinando. Gostou? Adorei ser tua professora. Enquanto ser autoconsciente, eu estou aqui refletindo. Vamos lá. Sim, eu também. Tá bom. Então, o holochakra é sinônimo de energossoma. Sinônimo Onde eu de uso uma energossoma. palavra, eu posso usar outra. Tá, até aí certo. eu entendi. E o cordão de prata? Tá, o cordão de prata, como já foi dito aí, quando a gente se projeta, não é? Ele liga o corpo físico ao psicossoma, que é o corpo emocional, certo? Que ele é o alongamento, não é? Do energossoma. Eu acho que alguém falou alguma coisa nesse sentido. Eu compreendo assim, né? Eu acho que a gente já teve experiências dessa forma. E é tanto que a gente se diz sempre, a consciência não morre nunca. Porque muita gente, quando eu fazia o P1 ainda, da época do P1, dizia assim, mas a gente não pode morrer numa projeção, não pode cortar, vir um assediador e cortar. Não, ali não vai cortar o cordão de prata. E um dia vai ser cortado, quando for a nossa última projeção, que é justamente a nossa dessoma. Não é isso? Eu entendo isso. Não é? Tá bom. E Tá bom. é E a isso. aura? E a aura? A aura é uma extensão maior
eu não sei se é 3 metros, sei lá quantos metros, do holochakra. Aqui, ó, a consciência, né? Por exemplo, a gente vê uma consciência, e aí ela está bem iluminada, aquele ali, todo o holochakra dela, aquela energia. A gente também, nós temos também uma aura, né? E assim, nós somos professores, já conhecemos a Conscienciologia há algum tempo, e a gente já teve experiências assim. É só a gente pensar. Eu não sei se eu estou certa, mas pelo que eu já estudei e pelo que eu já vivenciei, eu vejo isso. Tá? Eu não Professor sei. Valdir, Para mim faz todo sentido, mas poxa, eu estou aqui aprendendo, tá? Todo mundo professor, consciência. Eu concordo com o que a Magda falou, principalmente no tocante à questão do holossoma e do energossoma. Quero acrescentar que, do meu ponto de vista, eu acho que a aura seria a exteriorização parcial do nosso energossoma, ou do holossoma. Porque uma coisa está encaixada na outra. O que está a diferenciar é só a composição momentânea, por exemplo, no caso do chakra, né, que tem o vórtice energético, que produz uma energia que exterioriza. A exteriorização conjunta de todos os chakras seria aquela parcial, seria a nossa aura, né? Que é em função do nosso estado energético. Então, aquela pequena exterior, será uma mini exteriorização de energia, diria isso. Sim, quando a gente faz dinâmica, por exemplo, é muito fácil a gente ver. Fica uma luz assim meio prateada em volta do Isso, outro, né? né? Então, a gente vê isso. Isso é a aura, no meu entender. Eu compreendo isso. professora Naila não falou. Pensou que ia escapar, né? Não, achei que eu ia escapar. Mas acho que as pessoas já falaram, mas acho que você deve estar esperando alguma coisa específica. Não sei se eu vou conseguir. Mas, por exemplo, aqui próprio no livro, o Valdo, ele fala do holochakra, ou ele usa outro nome, que é o paracorpo energético. Ele usa também como sinônimo de holochakra. Holo, a gente sabe que vem do todo. E chakra, então, seria essa reunião de todos os chakras, ou conjunto de todos os chakras. O corpo energético, ele é um corpo repleto de chakras, né? Então, ele por si só é a reunião de todos os chakras. A gente fala de mais de 88 mil vórtices, né, nesse corpo, que, na verdade, a gente chama de corpo, mas que é o único dentre os corpos de manifestação que não porta a consciência. Então, ele, na verdade, ele serve só como esse ligamento, ou essa conexão do corpo físico com o psicossoma. E aí, dentro daquilo que o Ricardo falou do cordão de prata, então, em aula de fundamentos, de aula de introdutória, né, de Conscienciologia, sempre essa pergunta: o cordão de prata e o corpo energético é a mesma coisa? Então, o que a gente entende, pelo menos o que eu entendi, é que a partir do afastamento do psicossoma ao soma, esse corpo energético que tanto envolve o psicossoma quanto o soma, ele vai se elastecendo e com isso vai criando essas ramificações e que se torna esse cordão chamado cordão de prata. Então, na verdade, é uma única coisa, não seriam dois corpos diferentes, o cordão de prata e o corpo energético, o paracorpo energético, o holochakra. Eu acho que é mais ou menos isso. Faltou alguma coisa da Vamos sua ver. pergunta? Ainda não sei. E a aura? A áurea, justamente, esse campo energético que nós temos, e ela é muito visível, principalmente ela reage muito às nossas emoções, aqueles sentimentos que estamos sentindo, e ela é possível ser visualizada, né, a partir ali de outras pessoas podem fazer uma leitura energética a partir da nossa aura. Uhum. Tá bom. Eliane tinha levantado a mão. Eu vi, hein? Eu vi. Não, voltando. Eu vi, Então, tá? aham. Não, então, como a Nájila falou, a aura, conforme, inclusive, eu concordo com tudo que a Nájila falou ali, que eu acho que o olo é o todo, né, desse nosso corpo energético, onde estão os chakras, e a aura é como a gente vê nas dinâmicas, como foi colocado aqui. Se a pessoa, por exemplo, está com
está com pensenes ali patológicos e tudo mais, se a pessoa tiver esse parapsiquismo de ver a aura, ela já vê uma aura mais escura, já tem depoimentos que a aura do professor, quando está dando a aula agora, que nem agora, no caso, a aura já pode estar bem clara, bem alta. Então, eu acho que é um resquício do energossoma ali, que de repente é mais ou menos isso. Mais alguma ideia? Bem, a ideia... Foi? Tá. Então, a assim, ideia que eu vejo, assim, numa dinâmica fica mais fácil, né, por causa da luminosidade. Mas isso não quer dizer que a gente não consiga ver isso no outro. Se você observar bem, você consegue, porque a gente vê a energia da pessoa, né? Às vezes a pessoa está muito, assim, muito deprimida, alguma coisa, tá com alguma situação, a gente vê que aquela energia, ela está meio densa. Por quê? A aura daquela pessoa, a gente está dentro daquela aura, daquela energia que é promovida por nós mesmos. Eu penso assim. Tá? uhum. Tá. Agora eu vou falar. Claro, eu quero o professor falando. Finalmente. Agora eu vou falar. Vocês fazem uma enorme confusão conceitual com as coisas. Eu botei essa pergunta aqui de propósito. Tá? Porque, primeiro, assim, quando a gente começa, e aí é uma crítica geral, não é pessoal a nenhum de vocês, é uma questão de abordagem científica a uma pergunta. Quando você está tratando de um tema científico, não cabe dizer eu acho. Se você lê o texto, se você conhece o conceito, né, e você quer indicar uma aproximação, olha, eu não tenho certeza, mas aí a colocação correta é eu entendi que. O eu acho já mostra que você não está muito familiarizado, você não está muito bem, não está sabendo muito aí o que você está dizendo. Então, começar a frase assim, para mim, já revela que tem talvez um não entendimento dos conceitos. Então, vamos lá. O primeiro termo que apareceu ali na década de 90 para designar o corpo energético foi holochakra. Né? E que é um termo, assim, embora ele tenha caído em desuso, quase ninguém usa mais, é um termo que eu gosto muito, porque ele expressa uma realidade muito palpável. O que é holochakra? É o conjunto de todos os chakras. Milhares deles, milhões, né? Eu não sei a ordem de grandeza. Não são só esses 7, mais a mão e o pé, que a gente costuma trabalhar. Esses são os principais. Então, o holochakra seria esse invólucro energético constituído por essa miríade de chakras, né? Que são vórtices, são elementos que permitem que a energia extrafísica penetre e vitalize o soma. Cada chakra é ligado a uma região específica do soma. Você vai pegar, por exemplo, o chakra laríngeo. Ele está ligado todo aqui ao plexo solar. Chakra cardíaco, especificamente coração, pulmão, respiração. Né? Qualquer bloqueio no cardiochakra, a pessoa acaba com uma patologia em alguma dessas áreas. Correto? Chakra umbilical, por exemplo, vai pegar toda a região abdominal, as vísceras, o estômago, aquilo de ter um frio na barriga. Você teve um frio na barriga. Tá? Mas não está frio, a barriga não está fria. É uma sensação energética que se traduz como o mais próximo que você consegue descrever aí. Mas o que é? Esse chakra se mobiliza através do medo, do susto, da necessidade da defesa. É um chakra mais instintivo. Então, o holochakra, em princípio, é esse veículo energético. A Naila apontou muito bem, ele é um veículo, mas a consciência não anda nele. Você não faz uma projeção de holochakra e leva a consciência junto, como você faz de psicossoma e de mental soma. Aí tem que perguntar para Papai do Céu, por que ele fez assim. A gente não sabe, a gente sabe que funciona dessa maneira. Embora
a consciência, o holochakra não porta a consciência, como a Naila falou. Mas a consciência consegue manipular o holochakra. Lembra daquele fenômeno da bilocação externa? Você está em vigília física ordinária e você projeta um duplo do seu holochakra visível e você olha para você mesmo ali do seu lado. Foi um fenômeno que a gente estudou lá na unidade passada. Esse foi o primeiro termo que surgiu, lá na década de 90. Depois, com a enciclopédia, com a necessidade de chamar tudo de soma e alinhar com os outros veículos, o professor Valdo deu o nome de energossoma. Em princípio, é o que, não me lembro quem falou, que é sinônimo, né? Energossoma e holochakra. Entretanto, eu já ouvi o próprio professor Valdo falar, isso foi uma tertúlia específica. Se você colocar na prova de projeciologia que holochakra e energossoma são a mesma coisa, é a resposta correta. Tá? Entretanto, começou-se a fazer a diferença entre essa parte mais grosseira do energossoma, essa que está mais, cujas energias são mais densas, mais ligadas aos chakras, né, dessa parte intrafísica, da parte mais sutil do energossoma, que seria aquela cuja frequência é mais próxima do psicossoma. Entende? Então, o holochakra seria esse subsistema do energossoma mais ligado ao metabolismo dos chakras, à penetração da energia vital. Entende? Agora, isso não é consenso. Eu ouvi comentários, eu já ouvi gente dizendo em aula isso, e já ouvi um modelo completamente diferente que eu não vou trazer aqui. Eu até concordo com o autor, que o energossoma não é só essa cola, tá? Mas eu não vou trazer aqui para não contrariar aí o que a gente leu no tratado. Então, se a gente ficar aqui, holochakra e energossoma é a mesma coisa, está ótimo. Cordão de prata não é o holochakra esticado, ao contrário do que a maioria disse. Tá? Cordão de prata, a prova disso é o seguinte, você dessoma. O que é a dessoma? O que é a primeira dessoma? Não é o corpo que morre. O corpo que morre é uma consequência. É o cordão de prata que se parte e desvitaliza o soma. Aí o corpo morre. Aí ocorre a morte cerebral. Né? Então, esse cordão de prata ele se desintegra, mas o energossoma continua existindo. Tanto é que precisa de uma segunda dessoma. Então, uma coisa não pode ser igual à outra se existe um evento que elimina uma e não elimina a outra. Vocês estão de acordo? Primeira dessoma, ela elimina, ela fragmenta o cordão de prata. Ele deixa de existir, ele deixa de ter a consistência de uma estrutura. Mas o energossoma, a consciência segue com ele até o segundo descarte, a segunda dessoma. Correto? Então não pode ser a mesma coisa. Então, qual é aí a origem do cordão de prata? É ao que está relatado no texto, né? É uma estrutura que tem inserção em todas as células do corpo. Então, imagina, é bem física. Embora a gente não veja, ainda é um tipo de energia bastante densa. Né? E o que acontece? Quando o energossoma descoincide, o holossoma começa a descoincidir, o que acontece é que, tem até essa figura em alguns livros, você vê que é aquela cola, né? Com aquele monte, parece um chiclete, parece aquilo que você esticou o chiclete, e fica aquele monte de fiozinho ligando ali. Né? Até que, com o distanciamento dos veículos, você percebe que a inserção do cordão de prata é lá na base da glândula pineal. Embora tenha gente que diz que ele sai do umbilical chakra, mas isso não é verdade, isso é uma defasagem de percepção. Já te atendo, já, tá, Ricardo? Deixa eu só convergir aqui na explicação. Então, o cordão de prata não é sinônimo nem de energossoma, nem de holochakra, porque ele continua existindo depois do cordão de prata ser rompido. Então, não pode ser a mesma coisa. Correto? E qual é a função desse veículo? É manter o tráfego energético mais intenso entre o psicossoma e o soma. E garantir o seguinte, que você não precisa procurar o soma na hora de voltar para o corpo. A própria retração do cordão de prata provoca
coincidência. E basta, assim, o mínimo trauma, o mínimo susto, o mínimo exacerbamento emocional que você tenha é suficiente por um mecanismo de segurança, porque a função é estar tudo ali coincidindo. Tudo é feito para a gente estar aqui nessa dimensão, cumprindo aí a ProEx, cumprindo a vida. Né? A projeção, se a gente pensa, do ponto de vista intrafísico, ela é uma conduta exceção. Né? Ela é desejável pela autoconsciência que a gente adquire. Mas, do ponto de vista intrafísico, é exceção isso. A gente é feito para estar coladinho aqui. Pelo menos em princípio. Tá? Muito bem. Então, o cordão de prata é isso. É uma subestrutura do energossoma e é um verdadeiro duto de energias. E o projetor mais hábil, que tenha mais consciência, ele consegue tanto puxar a energia do corpo, se ele precisar, num contexto de assistência, ele vê que ele está ali precisando de um lastro energético maior. Puxa a energia do corpo, por onde que ela vai? O que está ligando ali as duas pontas? É exatamente o cordão de prata. Tá? E ao contrário, você quer deslastrear o seu psicossoma. Está querendo mudar de dimensão, está querendo deixar aquele contexto, manda energia de volta para o corpo, através do cordão de prata. Então, é o elemento de ligação aí que ele existe o tempo todo. Ele não existe só quando o holossoma descoincide, não. Só que ele tá confundido ali com as células do próprio soma. Tá? Então, na coincidência, você não percebe. Você pode até perceber o energossoma se você for clarividente. Tá? Mas você não vai perceber, nesse momento, o cordão de chakra, ou o cordão de prata. Ele só se destaca quando existe o distanciamento aí dos veículos. Tá claro o que é a mesma coisa e o que não é a mesma coisa? Apesar de o energossoma ser chamado de veículo, veículo é assim, a gente entra no carro e pilota o carro. Né? Ele não leva a consciência. Então, é um veículo diferente aí dos outros três. Né? O que faltou? A aura. A aura é muito interessante, porque ela não está ligada necessariamente ao energossoma. Por quê? Consciex, que passou pela segunda dessoma, tem aura. Então, ela não pode ser o energossoma, não pode ser consequência do energossoma, nada disso. A aura é o quê? Ela é o resultado de uma interação aí entre dimensões, entre frequências. Né? Você tem os corpos vibrando ali num determinado padrão frequencial. E você tem a energia imanente que circunda tudo. A aura é a consequência luminosa, visível dessa interação. Do holossoma, dos veículos que estão numa determinada frequência, com o pano de fundo da energia imanente. Aí o que acontece? Determinados padrões de frequência costumam imprimir na aura determinadas cores. Né? Então, quem consegue ver a aura é muito comum. E fulano está com raiva. Fulano está lá rindo, achando tudo lindo e tudo. O outro olha assim, fulano está danado da vida, só que ele não está dizendo nada. Né? E fulano está pensando em sexo. Aí, eu não sei qual é a cor da aura ali que pensa em sexo. Eu não vejo essas coisas. Né? Mas quem vê, relata. E os livros são ou um copia do outro, né? Ou os clarividentes são muito coerentes ao relatarem isso, porque eles falam mais ou menos as mesmas coisas. Né? A pessoa que está com um padrão mais intelectual, que está com um pensamento, o ser autoconsciente que está refletindo sobre a sua proex. Tá? Normalmente, o que eles dizem que acontece? A parte superior da aura ela fica num dourado, um amarelo tendendo ao dourado. Né? Isso aí tem vários livros que tratam da aura, e assim, é um cartão de visitas extrafísico. Né? A pessoa chega, vê a aura da outra, ela tem ali uma primeira leitura visual. Tá? Não precisa haver um acoplamento, não precisa ter uma interação, uma assimilação mais profunda para você entender o que deve estar se passando ali com aquela consciência. Só o exame visual da aura já dá para entrever muita coisa. Então, não depende do energossoma, porque você passa pela segunda dessoma
Segunda de soma, em princípio, não tem mais energossoma, holochakra, chakra, nada daquilo. Ficou só lá o psicossoma. No entanto, a interação do psicossoma com o meio circundante de energia imanente gera essa manifestação luminosa, que é a aura. Esclareceu? Não acreditem em nada, leiam o texto e não vão no meu bico. Eu posso não ter entendido nada do que eu li. Posso estar ensinando errado esses anos todos. Não vai no meu bico, não. Então, eu agradeço muito, porque foi bem esclarecedor, mas, assim, eu preciso estudar muito, porque eu fiquei com algumas dúvidas que agora não vou conseguir tirar, porque eu preciso assistir essa aula de novo e entender com esse processo aí do cordão de prata, não, do cordão, sim, que a consciência, o energossoma não porta a consciência, isso aí está tudo claro, né? Mas a consciência ela usa o psicossoma, que é o corpo emocional, e o mental soma. Porque aí eu entendi alguma coisa que você falou quando a gente dessoma, porque passa pela segunda dessoma. Você perde uma parte, o resquício do energossoma que ligava o soma ao psicossoma. Então, para mim, o energossoma acabava ali. E quando a gente retorna, a gente ressoma, a gente não recebe outro energossoma, Se você tiver descartado ele. Tem gente que não sim, descarta. passou pela segunda dessoma, tirou, não é? Passou todo o resquício e aí zera tudo de novo, não é isso? Eu É isso entendi aí. assim. Se a pessoa teve o mérito de passar pela segunda Sim, se dessoma, teve mérito. ela vem com um corpo energético tinindo, novinho, sem resquício nenhum das vidas. Tá. Os resquícios vêm pelo psicossoma, eles não deixam Pelo de existir. psicossoma, justamente, é isso aí que tem que ser Mas não é trabalhado. aquele resquício grosseiro de energia Sim, que às sim. vezes vai gerar. Às vezes a criança nasce com câncer, aí se diz assim: ai, Deus é mau, porque fez a criancinha ter câncer. Deus não tem nada a ver com isso. O problema é que tem um energossoma ali que não descartou, e a única maneira de viabilizar, às vezes, purgar esse restante de energia é uma ressoma breve para aquilo meio que descer pelo ralo. Tem de ser uma analogia grosseira. Tem mais umas coisas que eu quero falar, mas eu quero ouvir o Ricardo antes, que ele levantou ali a mão já há muito tempo. Eu queria esclarecer uma parte em relação à questão do cordão de prata, porque há aqui coisas que, Orvaldo, tu disseste que chocam um bocadinho com o meu entendimento da coisa. Eu queria tentar encaixar melhor a coisa. Então, eu entendi aquilo que tu disseste em relação ao cordão de prata ser uma ligação, não é? Isso bem entendido, tu disseste entre o soma e o... desculpem, deixem-me só fechar a janela. Viver ao lado do aeroporto dá nisto. Como eu estava a dizer, portanto, a cordão de prata é parte do energossoma e faz a ligação entre o soma e o psicossoma, não é? Quando a pessoa faz a primeira dessoma, corta o cordão de prata, mas o energossoma ainda está lá até à segunda dessoma. Tudo ok. Agora, a parte que está a chocar com o meu entendimento da coisa é que eu estou a pensar no caso da projeção, não é? A projeção pode ser mais densa ou menos densa consoante a modularização do energossoma, ou seja, se a maior parte do energossoma fica mais no soma ou mais no psicossoma. Então, está-me a ser um pouco difícil ver a coisa como só uma parte, porque parece que por causa dessa modularização entre... percebes o que eu estou a dizer? Percebo, e como é que eu enxergo isso que você está perguntando? Ele é como se você tivesse um cano, imagina um cano físico de água, ligando dois apartamentos. Só que um apartamento é mais sutil do que o outro, né? Dependendo da posição que está esse cano, você vai ter mais energia de um lado ou do outro. Desculpa, essa parte eu percebo. Houve uma parte que me falhou que é importante aqui, que é depois a questão de se o cordão de prata é o que liga é parte do energossoma e é o que liga o soma ao psicossoma, quando ele é cortado, não é?
o que resta não há de ser então só energia. Parece que a mim... É energia, porém uma energia densa. Deixa eu tentar te explicar. Agora eu acho que eu entendi tua dúvida. Você está lá, pertinho da primeira dessoma, você é um cara que tem mérito e tudo, a equipe chega lá, a equipe extrafísica, né, tem consciência especializada em dessoma, e não é matar os outros, é especializada em dessoma. Então, não, vamos dessomar o Ricardo, que está na hora de liberar. Ele está lá. Está lá há muito tempo, bora tirar. Está lá falando besteira na cama, está dando trabalho. Traz esse cara para cá que ele vai ser mais útil lá. Chega lá, tchum, corta lá teu cordão de prata. Nesse momento, imagina dois... Como é que é o nome daquela luta que um cara pega no lado da corda, o outro pega o outro lado da corda e eles vão puxando? Eu sei em inglês, o tug of war. Mas aí é o seguinte, do momento que acontece isso, é como se a energia se dividisse. E ela se divide frequencialmente. Tá? Então, a parte com as frequências mais baixas, mais grosseiras, vão ficar perto do soma. Isso, inclusive, é pretexto para vampirismo. Tem corpo que é enterrado e vai cheio de consciência energívora lá no cemitério para mamar aquele restinho de energia que ficou. E parte dessa energia segue com o psicossoma. Tá? Agora, não é uma energia extrafísica pura. Ela ainda tem ali... Desculpa, estás a falar da primeira ou da segunda de soma aí? Primeira, ok, certo. Primeira. Rompeu o cordão de prata, então os dois caras estão lá brigando. Rompeu, então parte da corda vai para um lado e parte da corda vai para o outro. Tá? A corda é irrelevante aí nesse caso. O que ficou de energia no soma e o que ficou de energia lá no psicossoma? Né? O que vai determinar aí a qualidade disso? Se ficou muita energia grosseira no psicossoma, né, a lucidez dessa consciência é muito pouca. Às vezes nem percebe que é do soma. Continua agindo como se... Porque é tão denso. Sim, parece que arrasta a pessoa. Não é? A tendência do psicossoma é... O psicossoma não é uma cópia do soma, é o contrário. Ele modela o soma. Então, ele existe antes do soma. Então, ele é o molde para o soma. Né? Por condicionamento, a gente tende a reproduzir extrafisicamente a aparência intrafísica do soma, mas isso não é obrigatório. Tanto que, se projetado, você pode mudar a forma do psicossoma. Ela não está presa ao soma, é o contrário, é o soma que copia o psicossoma. É quase aquela memory foam, não é? Tipo, volta à forma original. Então, o que fica aí de resquício no psicossoma pode ser fácil de descartar, e algumas consciências, assim, algumas e muito poucas, tá? Descartam de imediato, fazem uma segunda dessoma ali, quase concomitante à primeira dessoma, tá? E outras não conseguem descartar. Aí a próxima ressoma acontece o quê? Tá bom? Arruma ali uma mãe e um pai para esse cara. Né? Em geral, não precisa nem arrumar, porque por afinidade pensênica, a própria consciência se aproxima do casal e às vezes assedia ali a coisa para haver relação sexual e ele poder entrar na história. Às vezes é assediador do pai e da mãe. Né? Faz isso. Tá? E aí promove uma nova inserção energética ali no útero, no embrião, com todo o resquício que ficou. É origem de todas as sortes de patologias aí que você pode, inclusive mental, inclusive distúrbio mental. Esclareceu ou piorou? Ajudou, eu não diria que esclareceu completamente, eu acho que ainda tenho aqui algumas perguntas, tenho que pensar um bocado, mas está-me um bocado a parecer que chamar ao energossoma um corpo, quando parece que acaba por ser tão diferente dos outros três, eu também acho estranho. Fica um bocadinho, é tipo, didaticamente é capaz de ser mais fácil de entender, mas por isso eu gostava tem certas mais limitações. Quando chamava de holochakra. Eu chamo de holochakra até hoje, porque para mim é o que ele é. Entende? Embora exista essa versão diferenciada, né, que o energossoma é ainda maior que o holochakra, maior no sentido de abrangência energética. Tem mais coisas, não é assim? As coisas,
Ok. Mas, assim, vamos ficar com os sinônimos para não piora muito a coisa. Sim, sim. Obrigado. Foi boa essa pergunta, né? Rendeu bastante discussão. Oswaldo, eu só vou colocar, nem sei se vai conseguir me responder, mas assim, eu fiquei angustiada com essa questão de nem toda consciência ela tem a segunda de soma, né? Daí fica esse resquício assim de energia. E como é que fica a questão da cremação, então? A cremação resolve a parte física. Aquele quinhão de energia que ficou ali junto do corpo físico, parece que a temperatura tão alta do forno crematório é capaz de dissipar essas energias. Então, ela evita uma parte do problema, que é o vampirismo do cadáver. Tá? Agora, vocês querem uma situação pior ainda? A gente sempre pode piorar as coisas. É aquela consciência que dessoma, rompe o cordão de prata, e assim, o nível é tão denso de energia que ela não consegue se afastar do corpo. Ela continua ali, ela já está desvinculada do corpo, porque, a rigor, o cordão de prata foi rompido. Então, o corpo está ali enterrado, apodrecendo, e a consciência está do lado sentindo todo o efeito do apodrecimento. Então, ela sente o psicossoma dela apodrecer, literalmente, com dor, com mau cheiro, com tudo que tem direito. Você quer ficar mais agoniado? Tem coisa muito pior aí. Mas, gente, isso tudo é realidade. Para isso tudo tem assistência, tem equipe especializada para tratar, entende? Ninguém está abandonado. O problema é o seguinte, a consciência se coloca numa condição difícil de assistir. Mas a assistência não é negada a ninguém. Por pior que seja aquela criatura, ela é merecedora de alguma assistência em algum nível. Agora, dependendo da posição em que ela se colocou, do comprometimento que ela tem, não dá para mexer muito. Então, fica ali do lado do cadáver, sentindo dor e achando que está apodrecendo junto. Daqui a pouco passa aquela equipe de resgate, leva um projetor junto, às vezes você dá uns 3 juntos, um só não dá conta, né? E encapsula aquela consciência, consegue retirar ela dali. Cara, não sai de jeito nenhum, porque olha eu aqui apodrecendo. É ela. Às vezes dentro do caixão mesmo, não consegue sair de dentro do caixão. Agora imagina o que é isso, gente. A sentir os bichinhos a andar por cima e tudo. Exatamente, os bichinhos, a cadaveria. Ou por dentro. E fedor, tem consciência que sente o fedor do próprio corpo. Tem relato disso tudo, gente. Isso aí não falta. Né? Então, assim, o que a gente pode pensar de positivo, só para dar um lava-jato aqui, para não terminar assim, dessa forma. Né? Assim, sonho de consumo de todo mundo, fazer a segunda pessoa. Né? Sair de perto do cadáver, deixa o cadáver apodrecer, seja enterrado, cremando, seja lá o que for. E aí, como é que a gente pode começar desde já? Porque a primeira dessoma não adianta muito preparar. Passa um caminhão em cima e dessoma você. Isso aí não precisa preparar muito, porque ela vem. Agora, a segunda pode não vir. E aí, o que a gente pode começar a fazer agora para ter uma segunda dessoma? Vamos ser otimistas. Concomitante à primeira dessoma. Isso não é fantasia, isso ocorre. O que prende? Isso tudo. Juntar esses cenários todos, o que prendeu aí essa consciência? Falta de autoconsciencialidade. Primeira, exatamente. Primeira. Agora, por que não tem autoconsciencialidade? Porque tem uma coisa antes não deixando. Vamos ouvir um pouco. A Marlise está com a mão levantada, vamos escutar. Em seguida, a Naila. Aí depois eu retomo isso, que, pelo visto, o tema repercutiu aí, né? Marlise. Sim, professor Oswaldo, só um detalhezinho que para eu dessomar por um momento mais tranquilo. Então, a aura sempre nós vamos ter, mesmo que passe pela segunda morte, torne-se consciente, vai ter a aura. Ela é um campo luminoso de energia e é um cartão de visitas da consciência. E ela é uma consequência do estado íntimo da consciência.
Não tem nada a ver com energossoma. Não. Agora, eu não sei se consciência livre tem aura. Isso aí eu não sei te dizer. Ah, sei. E eu, tá, ok. E a Consciência eu segunda, sei que tem. Você olha para a consciência às vezes e está lá. Não é igual à aura de um humano, é diferente. Ela é mais sutil, as frequências são mais sutis, principalmente se tiver acontecido a segunda dessoma, né? ok. Na segunda dessoma, que a gente descarta o energossoma, mas a gente, quando for consciente, vamos ter um novo, passar pela segunda morte, vamos receber um novo energossoma, novinho. Só na hora de ressomar. Ah, Não enquanto precisa fica no de energossoma para extrafísico, na ressomar. multi... Para que você quer energossomo? Um troço que fica ali colando no corpo? Aham. Não, pensei que ganhava um novo. Eu quero me livrar dele, eu quero não precisar mais ter ele. Tá, ok, entendido. Obrigada. Naila, Então, é com relação à pergunta que a Eliana Francílio fez, né? E você falou o que que a gente pode fazer para passar pela segunda dessoma. vamos lá. Começar com os desapegos da vida intrafísica, das questões intrafísicas. Então, isso é um grande dificultador nosso na hora da passagem para a segunda dessoma. Se a gente tem muito apego às pessoas, às coisas, à vida que a gente tem aqui, com certeza a gente não vai conseguir passar sem ajuda depois, né, de consciência aí pela segunda dessoma. E aí não aí entra ali no primeiro tema que você trouxe da autoconsciência. Não é só ter essa autoconsciência da vida intrafísica, ou essa autoconsciência de si, de ser humano, mas de uma consciência imortal e que precisa caminhar no processo evolutivo e deixar essas coisas da vida intrafísica, porque tudo isso passa, né? Antes de passar para a Eliane, deixa eu só pontuar uma coisinha aí. Existe aquela autoconsciência teórica. Ah, eu sei que eu sou uma consciência, eu sei que eu tenho 4 veículos, mas nunca vi nada disso. Nunca vivenciei nada disso. É Né? o Então, teoricão, assim, né? ai, será que eu não vou morrer mesmo? Tem gente que, no fundo, tem essas dúvidas. E até mesmo eu acho que, por exemplo, não é porque estamos aqui hoje estudando, se autoconscientizando de tudo isso, quer dizer que na hora que a gente chegar ali no momento da primeira dessoma e se encontrar, será que não vamos estar parapsicóticos? Será que não vamos ter medos e continuar apegados às coisas aqui? Né? Quem nos garante? Que garantia a gente tem? Pode ir em todas as dinâmicas do CAE, todo Pode dia a pessoa fazer vai na tudo. dinâmica, todo dia a pessoa vai na tertúlia. Pode ler projeciologia 10 vezes. Não pode ler todos os tratados, e é igual a ler a Bíblia, aquilo não anda. Você lê a Bíblia, tá, é bonito poeticamente, em algumas partes. Mas o que você extrai ali de produtivo para você? Muito pouco. Mas também fazer tudo isso e não conseguir retirar algo produtivo é de admirar a força de vontade. Mas É para o lado errado, mas pronto, há aí um trafor, pelo menos. Nem que seja pela insistência, né? Um Exatamente. trapo ansioso, né? Precisa fazer muita força para fazer isso tudo e não mudar uma vírgula, né? Não, às vezes muda a vírgula, mas a frase continua a mesma. A pessoa até tira a vírgula que estava ali. Ah, tirei uma vírgula na tertúlia hoje. Tá bom, mas a frase continua igualzinha. Mas a pontuação é importante. Então, sem dúvida. Vamos por aí. Pelo menos a pessoa respira, né? Eliane. Então, eu acho que a pessoa que leva a vida aqui no intrafísico altamente assim hedonista, que não tem nenhuma consciência, uma autoconsciência da multidimensionalidade, realmente ela vai, de repente, dessomar e pode passar por essas situações aí que o professor falou, de ficar e ver apodrecendo o corpo, não consegue sair dali. Agora, quem já fez ou está fazendo essa transição de paradigmas do convencional para o consciencial, ela já começa a se auto-pesquisar, se autoconhecer, fazer as recins primeiramente, depois as reciclagens. Então, quando dessoma, ela já vai ter um entendimento maior e pode pedir, inclusive, antes de dessomar, já está com aquela consciência que o amparador possa auxiliá-la a fazer essa segunda dessoma, levar para o curso intermissivo.
É, eu concordo contigo, mas ia ser tão legal, né, se a gente mesmo fizesse a segunda de soma. Olha que elegância. É, seria Que nem o desfile excelente. de moda. É que nem a festa. Você chega lá na festa com aquela roupa que ninguém tem. Então, assim, você morre dignamente lá, né? Daqui a pouco você faz a segunda de soma e só aí você vai encontrar o operador. Ele vai Isso é estar lá, a importância, ele né, vai estar lá esperando da você. Não, vamos esperar a pesquisa, Eliane, que ela sabe fazer a segunda de soma, ela tem do condição. estudo, né, professor? É. Eu acho Não assim. é só o estudo, Eliane, E é as prática. acabativas que a gente faz na vida da gente, É a preparar esse prática, instante do nosso como estudo falaram aí agora. antes, os desapegos, né? E não é desapego só de posse, isso é um tipo de desapego que é até confortável, mas tem o desapego das ideias. Isso aí é que embanana a coisa, porque você leva determinadas convicções, né? Às vezes não é apego a dinheiro, a casa, ao que deixou no banco, não é isso. Mas é o apego assim, é a discussão que eu tive com fulano, que fulano ficou com a última palavra. E eu não admito que o fulano tenha a última palavra. Dê soma com isso. Percebe que é muito mais complicado ter autoconsciência do que não ter, né? O cachorro não precisa pensar em nada disso. É preferível ter, né? Mas ele precisa de ajuda Mas para a segunda. é como o Ricardo falou, dá uma trabalheira. Né? Dá uma trabalheira. O cão não tem autoconsciência, mas ele precisa de ajuda na segunda de soma. Tem equipe só para animal. Ok. Tem. Quer dizer, se não precisasse de ajuda... Não. Tem equipe só para animal. A gente tem assistência para tudo. A questão é o nível em que aquela consciência se coloca e permite ou não a assistência, facilita ou não a assistência. Porque gente para ajudar tem. Agora, não dá para ajudar violando o holocarma da pessoa. Você não pode, de repente, tirar a pessoa de uma condição e colocar em outra que ela não tem condição ainda de vivenciar. Vai dar na cabeça dela e vai dar na cabeça de quem já pode estar nessa condição. Exemplo. Pega uma consim que não tem a menor consciência de nada disso, de que a gente estuda aqui, bota dentro do tertuliário, escutando aquelas coisas todas. Mais ou menos um exemplo para você. Isso não é assistência para aquela consciência. Você tem que ensinar ela a ter ética, não roubar, não matar. Coisa muito mais primária que ela precisa aprender do que ficar lá estudando, por exemplo, segunda de soma. Isso para ela não existe. Morreu, acabou, posso fazer o que eu quiser, não tem problema nenhum. Né? Então, tudo isso a gente está voltando o tempo todo na autoconsciencialidade. Está tudo amarrado aí. Né? E a segunda de soma não foge disso. Então, vocês falaram o essencial. Apegos, condicionamentos que a gente leva, principalmente desavenças interpessoais. As posses, às vezes, são mais fáceis. O problema é que ficou com aquela mágoa, com aquela coisinha que o fulano te falou. Como que ele tem o direito de me falar isso? Pronto, já está ligado ali no fulano, já é mais um dificultador. Quanto mais autoconsciência, mais responsabilidade. Não tem jeito. Né? Responsabilidade sobre você mesmo e sobre os impactos que você causa no entorno, no cosmos, nas outras consciências. Chato, né? Mas estamos todos juntos, estamos todo mundo trabalhando aí para melhorar isso. Querem mais alguma coisa desse tema? Ficou... Então, entenderam o que é energossoma, holochakra, cordão. Alguém já teve a experiência projetado de ver o cordão de prata? Eu já consegui ver de alguém que estava de uma consim projetada, estávamos projetados juntos, né, volitando, e eu tentava ver o meu, mas eu não conseguia, mas eu via da consim projetada. Você, volitando, ainda é mais visível ainda, porque você viu que ele vai afilando
à medida que a pessoa, quanto mais se distancia do soma, aquilo ali vai afilando. E, ao que parece, não tem limite, não. Não me peça para explicar. Ele tem que perguntar lá ao Papai do Céu por como que ele fez isso, que estica, 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 e o negócio não acaba, né? Agora, o que é interessante é o seguinte, quem já teve a oportunidade de... Eu nunca vi o meu cordão de prata, mas, por exemplo, uma vez eu estava meio de bobeira, extrafisicamente, e eu lembrei do cordão, eu falei, uma coisa que eu nunca vi, poxa, eu nunca vi meu cordão de prata. E não tinha jeito, eu olhava, não via nada mesmo, mas eu consegui fazer isso aqui na paranuca, né, e segurar o cordão de prata. Aí o que eu constatei? Depois eu vi que estava escrito no Projeciologia. Não é uma cordinha, não é um barbantinho. Ele é um sistema de fibras, como se fossem torcidas. Sabe fio elétrico, que você torce dois? Assim? Agora, imagina um monte disso que você torce um monte desses cabos. Cada um deles é como se vibrasse, passa ali, parece que transita alguma coisa ali que faz aquilo vibrar. Então, eu me lembro que a minha paramão chegou a fazer assim, ela chegou a mexer junto com o negócio. E eu era jovem, né? Parece que assim, a intensidade disso diz muito da vitalidade que ainda resta ao corpo físico, né? Eu tinha 30 anos, estava com a corda toda, né? Acho que se eu fizer hoje já não vai dar tanto isso, já vai tremer menos aqui o negócio. Mas ainda deve ter alguma coisinha de energia, porque eu acho que eu não dessomo agora, não. Então é isso, ele não é uma estrutura simples, um cano, como a gente imagina. É um conglomerado ali. Pensa um monte de fibra ótica, tudo entrelaçado ali, tudo entremeado um no outro. É mais ou menos nesse sentido. E lembra que tem inserção em cada célula do corpo. Então o negócio estica ali e vai elemento celular junto, vai um monte de energia diferente. Tanto que tem um capítulo aí, nem vou entrar nisso, porque não vai dar tempo. Entre ectoplasma e cordão de prata. É importante ler aquilo. Só uma... desculpa. Não, eu acho que a Marlise estava com a mão levantada. Desculpa, Marlise. Tinha alguém. Vamos levantar a mão direitinho, senão eu não respeito a ordem. Acho que a Marlise estava com a mão levantada. Eu também vi. Eu te vi. Eu te vi. Eu não sei, são hipóteses, né, que eu tenho que... A primeira vez que eu tive uma projeção, me vi fora do corpo, mas eu girei assim um pouco sem... E depois me coloquei de pé, assim, na vertical. E eu não vi, mas eu tenho a impressão que vi, não, mas eu sentia, ouvia, não tenho certeza, que eu estava ligada assim, por um fio, ao corpo que estava no leito. E essa aí foi assim. E a segunda vez foi também uma projeção, quando eu me dei conta, eu estava, mas aí por isso que eu tirei a mão, porque me pareceu que eu estava dentro de um tubo. Eu passei por esse tubo assim, ligeiro assim, eu vi em volta de mim ou ao meu lado uma parede desse tubo cor de prata, assim, eu fui por dentro dele, assim. São hipóteses, né? Eu tenho que estudar, avaliar. Interessante. Eu conheci muito pouca gente que viu mesmo o cordão de prata, né? Parece que não é algo muito comum. A Magda estava com a mão. O que eu queria dizer muito rápido é que eu já vi, mas assim, eu não vi. Eu percebi como fosse uma trança grossa, sabe? Isso aí. Isso aí. Mas assim, eu não cheguei a pegar. Eu percebi. Né? E antes, mas eu nem conhecia a conscienciologia. Quando eu comecei a estudar conscienciologia, que eu vi que era algo que a pessoa pode pegar, mas eu não peguei. E já me vi também projetada com outras pessoas e tinha vários fios, mas assim, mas eu não sei dizer se aquilo era um cordão de prata, mas eu acredito, penso eu que sim. Agora, no Projeções da Consciência, lá do professor Valdo, aquele livro que ele faz os relatos projetivos, não vou lembrar o capítulo, obviamente, mas isso dá para procurar. Se vocês quiserem, depois eu passo para a Marlise, ela coloca no grupo. Né? Tem um capítulo onde ele está projetado na baratrosfera, então era uma barra meio pesada, ele tinha ido lá fazer uma assistência,
E eles fizeram uma manobra energética para esconder o cordão de prata. Ele não explica o que é isso direito. Mas eu fiquei muito curioso, porque é alguma camuflagem extrafísica para as consciências não verem que você é uma consciência. Porque aí ia estragar o plano deles ali, que eles estavam confabulando. Não sei se era para tirar alguém. Eu vou identificar direito o capítulo e peço para a Marlise botar lá no grupo para complementar. Tá? Então, isso é mais um dado para a gente refletir. Ele é camuflável extrafisicamente. Como eu não perguntei na época para o professor Valdo, a pena. Tá? Um ponto aí, nós estamos só com 25 minutos, mas então vamos tratar desse ponto, que é um capítulo inteiro, e que é a base aí de toda a fenomenologia que a gente estudou. Chama-se soltura holochacral. Soltou do ouvido. Professores, o que é soltura holochacral? Voltei a ser aluno. Pronto. O que é o holochakra? Se solta e sai andando? É igual cachorro que foge assim da mão do dono. Como é que é isso? Ih, meu holochakra soltou aqui. Espera aí que eu vou pregar de novo. Como é que é a história? Ah, isso seria expansão, não? Não sei. Né? Ele não se solta, mas ele se expande. Vamos lá. Vamos ouvir todo mundo. Eliane. Descoincidência dos corpos. Do holochakra. O que mais? Eu descreveria como a flexibilidade do energossoma, não espontânea necessariamente, mas sobre um controle da vontade. Mas pode ser espontâneo. Pode também ser espontâneo, sim. Mas nesse caso é menos útil. O que mais? Por que precisa soltar o holochakra? Ou não precisa? Esse fenômeno ele é base para uma série de... Ele deflagra aí um monte de coisas. Se não tiver o holochakra solto, o meu um monte de coisa não entendimento, acontece. o meu entendimento é que o holochakra ou o energossoma tem como base o princípio de movimento, não é? Energização desde o psicossoma para o soma. Então, se ele não estiver solto, portanto, ágil, existe menos dessa energização. Se pensarmos na direção psicossoma para o soma. Não é? Se pensarmos na direção inversa, existe menor comunicação também com essas com as dimensões em que eles se manifestam. Naila? Então, o que eu entendo dessa soltura holochacral, do holochakra, é justamente esse ter todos esses chakras, eu vejo eles de uma maneira desbloqueados, o que vai proporcionar para essa consciência uma maior facilidade na questão, por exemplo, de atingir o estado vibracional, a questão da projeção, ela vai estar mais com todos esses chakras desbloqueados devido a essa soltura, ela vai estar mais sensível ou mais apta a ter esse tipo de experiência. Até mesmo uma experiência de cosmoconsciência. Eu acho que tendo esse veículo desbloqueado, ela vai ter uma saúde energética melhor. Com certeza. Isso não tem a menor dúvida. Isamar? Eu vejo assim, ó, que a soltura é tipo uma flexibilização do holochakra que ele se separa um pouco do corpo humano
do soma, né? E possibilita a projeção consciente, os fenômenos parapsíquicos, ele abre o acesso dos chakras, né? Das energias. Então, baseado nessa soltura, você desloca um pouco o psicossoma, né? Até lá no final. Era isso que eu queria ouvir. Fala do envolvimento do psicossoma, né? Permite esse deslocamento do psicossoma, do descoincidência. Permite maior descoincidência. Não, eu acho que sem soltura não tem descoincidência. Não. Tem assim. Tá, o que mais? Tá caminhando bem. Acho que também ajuda na própria saúde do corpo, do soma, do corpo físico. A gente falou antes que os chakras bloqueados, alguns, né, têm ligação com o órgão e que o bloqueio deles pode provocar alguma saúde somática. Uhum. Vou contar um caso para vocês. Eu falei para não contar caso, ouvi a Eliane primeiro. Dando continuidade pelo que os colegas falaram, eu acho que de repente é isso mesmo. É uma estrutura de todos os chakras, tendo um alinhamento e tendo mais uma condição assim homeostática Uhum. e auxiliando numa projeção. Uhum. Pode ter soltura patológica? Pode sim, também pode. Pode. Dependendo dos pensenes. Então tá, vamos pegar aí pela ideia da flexibilização que vocês trouxeram, né? A soltura do holochakra é o seguinte, ele é o veículo, sem ser o soma, dos outros, ele é o veículo mais grosseiro, energeticamente, né? As frequências ali vibratórias são as mais baixas, né? Não tanto quanto as do soma, mas em relação ao psicossoma é mais baixo. Então, quando esse veículo descoincide, minimamente que seja, começa a haver o início da descoincidência do holossoma, dos outros veículos. Então, a primeira coisa que se nota é que o psicossoma fica um pouquinho mais descoincidido. Às vezes a pessoa nem percebe, né? Quem faz TENEPS, senta lá e relaxa, né? Está um pouco acostumado a vivenciar essa condição, mas talvez não perceba que o que está acontecendo quando você senta, relaxa. Aí tem aquela coisa, né? Passividade alerta. Eu escuto muitas pessoas falarem isso. Mas realmente sabe o que é passividade alerta? Né? Que aí a pessoa fica lá pensando na vida dela, eu tenho que resolver o problema. Não tem passividade alerta nenhuma. Tem só alerta. Passividade você não está porque não dá uma brecha para o comparador dizer, oi, fulano, cheguei aqui, eu já estou aqui. Tá? De tão ocupada que a pensenidade da pessoa está com ela mesma, com a vida dela, com os problemas, o que é natural, isso aqui é complicado de viver mesmo. O mero fato de você relaxar, e isso inclui o sono, né? Quando você dorme, o que acontece? Existe uma mini descoincidência ali que propicia que o soma seja reenergizado. A entrada da energia vai se dar ali esses chakras que ficaram ali, como se abrisse uma brecha mesmo para a energia entrar. Tá? Agora, isso é um nível inconsciente de soltura. Tá? Solta porque o corpo físico relaxa. Existe aquela soltura que é induzida. Vamos ser otimistas, pela própria pessoa. Então, eu estou numa dinâmica parapsíquica. Por que a gente faz aquele exercício de energia no início da dinâmica? Aí a pessoa pensa, eu estou assistindo todas as consciências do planeta. Não, você está descoincidindo o seu holochakra. Você está soltando o seu holochakra para ter condição de fazer alguma coisa. Né? Aí você senta lá, procura relaxar, instala o estado vibracional, exterioriza a energia. A exteriorização é um elemento aí que propicia muito a soltura do holochakra. Por quê? As energias se expandem, você relaxa e, naturalmente, esse corpo se flexibiliza mais. Aí, o que acontece? Você fica mais predisposto às parapercepções. Por quê?
embora a consciência esteja no cérebro físico, existe um trânsito possível aí, do psicossoma para o soma. Então, ora você vai estar vivenciando extrafísico, ora intrafísico. Mas você não perdeu ali a autoconsciência. A descoincidência não é tamanha que você perca a consciência. Né? Então, você fica ali naquele estado meio lá, meio cá, e aí abre a possibilidade para uma série de parapercepções, de fenômenos que você possa vivenciar. Eu lembro uma vez que eu estava, foi lá nos primórdios do IPC, era na Glória, no Rio de Janeiro ainda, e ainda não tinha o CIP. A gente fazia os 4 cursos de projeciologia, depois tinha um curso chamado TP1, que era Técnicas Projetivas 1 e 2. Então, a gente ia para o colchonete aplicar a técnica projetiva. E o bom podia fazer quantas vezes quisesse. Você não precisava fazer o CIP todo de novo para fazer o TP1 e o TP2. Era uma beleza. Aí você escolhia lá o professor, tinha sempre, praticamente todo mês tinha um TP1, TP2. E é claro que eu fiquei fazendo isso um tempão. Né? E me lembro que tinha uma professora que eu gostava muito, e ela, de vez em quando, fazia uns exercícios de clarividência. Né? E um dia ela ficou lá quietinha e falou: olhem para cá e vocês me relatem o que ela era clarividente mesmo, né? Ou pelo menos nunca relatou nada que eu achasse incongruente. Nossa, a mulher está enlouquecida, nunca vi isso dela. E eu estava lá tentando fazer a clarividência e ela olhou para mim no meio do exercício, interrompeu e falou assim: solta mais o seu holochakra, senão você não vai ver nada. A partir dali, eu entendi o que eu tinha que fazer para potencializar ali as minhas parapercepções. Enquanto a gente está em coincidência, vígio e tudo, você pode ter uma leitura energética e tudo, uma inspiração, mas uma clarividência, por exemplo, já fica mais difícil. E ali eu entendi, por exemplo, você chega num campo de ACP2, tá? Aquele campo instalado. Aí diz assim, pode testar o campo. Quem já fez ACP2 aqui sabe disso. Tem uma hora lá que você passa pela energização e tudo e mandam você ir testar o campo. O que acontece quando você bota a mão naquela... É quase uma... Dependendo do EPICOM ali, do nível das energias, é quase palpável. Você consegue quase segurar aquela energia ali. Primeira coisa que acontece é você desconhecer. A sensação é que você está indo para... Pelo menos na minha percepção. É que você está indo para trás. O que acontece aí? O holochakra se solta, o psicossoma, em consequência, ele tende a acompanhar esse movimento, e você abre aí uma enorme brecha no holossoma para ter acesso aí a dimensões mais sutis. Então, soltura holochakral eu aprendi com essa professora. Sempre que você quiser fazer uma leitura energética, uma clarividência, o que quer que seja de parapercepção, trabalha primeiro as energias para soltar o holochakra. E você sente, é como se tivesse uma segunda roupa te envolvendo. É a sensação mais palpável que eu consigo trazer para vocês é essa. Você vai relaxando, relaxando, daqui a pouco parece que você tem assim uma roupa, uma segunda pele te envolvendo. Né? E aí você começa, quem tem a clarividência um pouco mais desenvolvida, você começa a ver que o cenário vai nublando, você vai entrando na Dimener, a dimensão energética. Em geral, você vê fumaça. Você vê ali a energia mais clara, mais escura, dependendo do padrão que está ali, mais movimento, menos movimento. Daqui a pouco você vê um vórtice de energia aqui acontecendo. Daqui a pouco, às vezes, dá para ver a silhueta de uma consciência se movimentando ali. Você não está vendo o psicossoma dela, diretamente. Você está vendo a impressão que esse psicossoma plasma na Dimener. É o contato do psicossoma com a dimensão energética. E aí o clarividente mesmo, mais treinado, ele consegue passar dessa etapa. Aumenta a descoincidência, aí ele vê o extrafísico. Aí não é Dimener mais. Aí ele vai ver dimensões extrafísicas mesmo. Tá? Eu vi algumas pessoas fazendo isso.
certo? Agora, tudo passa por essa soltura do... Sem isso, você não vai ver nada. Né? E tudo. Procurem, quem faz TENEPS, procura observar esse momento em que você relaxou e sentiu que o holochakra soltou. E ali diz assim, oi, amparador, você está por aí? Sugestão de ver o que acontece. Às vezes dá uma fisgada, às vezes vem uma ideia, o outro vai ver o amparador mesmo. Depende aí de cada um. Tá? Mas, assim, não senta para fazer a TENEPS naquela continuação do dia. Entende? Você sai totalmente atribulado, estava ali pensando na coisa, fechando a planilha para ver se vai ter dinheiro no fim do mês. Ah, vou fazer TENEPS. Começa aí, tem que pagar o mercado, tem que pagar não sei o quê. Daqui a pouco você dorme, né? Até porque um parador te apaga e diz assim, cara, não estou te aguentando. Né? Eu prefiro você quieto, senão você está atrapalhando aqui. Ou então encapsula você. Né? Porque às vezes a pessoa quer, o Ricardo está rindo, a pessoa quieta ela ajuda mais. Eu entendo perfeitamente, mas a maneira como tu puseste, Osvaldo, foi muito engraçado. Mas é isso. A pessoa chega no extrafísico, não, vamos lá fazer o resgate assim, assim. Aí a Consim curiosa, ela chega e começa assim, mas vem cá, mas por que tem aquela árvore ali? Não, mas aquela árvore eu não conheço, é jabuticaba? Aí o imperador, chega, pô, a gente tem que trabalhar, tem que ter concentração aqui. Apaga esse cara e vamos usar só a energia dele. Então, assim, é menos. O que não quer dizer que você não vai ter suas indagações, mas, assim, na hora, tenta ter o foco, na hora da TENEPS, tenta ter o foco que você sentou ali para ajudar os outros. Ajuda para você ver, não precisa falar os problemas da sua vida. O amparador sabe. Até o guia cego sabe. É conhecedor profundo dos problemas da sua vida. Inclusive, promotor de alguns. Né? Valdir. Bom, professor, eu estou com uma dúvida. O professor falou hoje, e também em outros capítulos que nós já estudamos aqui, da, da frequência em que os veículos operam, certo? E eu ainda não encontrei um capítulo ou um ponto a falar exatamente do nível de vibração desses veículos. Vamos falar isso mais à frente, ou o professor Valdo não falar aqui no... Eu não me lembro de ter visto a medida em Hertz ainda. O psicossoma vibra a 8.000 Hz. Eu não me lembro de ter visto isso em nível nenhum. Até porque eu suponho que sejam frequências sequer detectáveis por qualquer aparelho humano, tá? Por qualquer medidor humano. Aí, tá? Mas o que eu posso relacionar com a descoincidência? Um dos fatores que provoca a descoincidência é justamente aquele fenômeno quando você tem um corpo vibrando numa frequência e outro numa frequência mais alta. Aí você começa a dinamizar as energias nesse corpo de frequência mais baixa. O que acontece? A frequência começa a aumentar. Até que se aproxima da frequência do outro. Né? E aí, quando acontece ali uma aproximação muito grande, a ideia é que eles se afastem. O fenômeno da ressonância. Tá? Isso quem estuda, quem fez carreira técnica, estudou física, existe um filme muito famoso, que é uma ponte, eu acho até que foi na Inglaterra que isso foi filmado, Ricardo. De repente eu acho esse vídeo e mostro para vocês. Então, a ponte foi projetada, mas não previram na estrutura que um determinado padrão de vento pudesse acontecer. Né? Aí ocorre aquela ventania, a frequência ali do vento começa a entrar em ressonância com a frequência da estrutura molecular da ponte e simplesmente a ponte vira uma migalha, parece que se estraçalhou ela assim. E não tinha ninguém quebrando a ponte na hora. Então, é simplesmente a aproximação dessas duas frequências faz com que a estrutura se rompa. Né? Isso ocorre fisicamente e ocorre interdimensionalmente. Esse é o fundamento da descoincidência holossomática, é o fenômeno da ressonância. E aí não é só frequência intrafísica, o espectro é bem maior.
No final do Projeciologia vai ter o modelo da série harmônica, a gente vai chegar nele. Aí talvez esclareça um pouquinho mais disso aí que eu estou trazendo. É física mesmo, isso aí não tem muito jeito. Tá? Quem que é da área técnica aqui? Quem que é da física, da engenharia, da matemática? Eu gosto, mas sou arquiteto, então Assim, eu só tenho gosta. interesse. Não, mas gostar já é uma coisa. Tem gente que tem horror, né? Não pode nem ouvir falar. Né? Aí tem horror daquele professor, coitado, ele só não sabia as coisas. Né? Não precisa matar o cara. Bom, 15h55, vamos combinar aí os próximos passos, né? Para a gente ir encerrando. Temos que terminar essa sessão. Né? Agora, em vista de algumas respostas aqui hoje, eu sugiro que vocês comecem a sessão do início, porque eu vi muita confusão conceitual acontecendo de coisa que está escrita no texto. Né? Então, a nossa previsão aí para o dia 2 de julho, que é o nosso próximo encontro, seriam os capítulos 131 a 156, que termina aí a sessão 5. Agora, é bom dar uma repassada aí ou não foi lido ou não foi compreendido, para conseguir, porque o resto depende disso. Vou falar das dessomas, né? A gente até já antecipou um pouquinho aqui. Algumas coisas já não vou precisar perguntar na próxima aula. Mas é bom dar aí quem está mais defasado com a leitura, porque não dá para confundir a aura com energossoma, com cordão de prata. Não. E eu fiz a pergunta de propósito, porque isso é dúvida que aparece mesmo. Tá? Então, tentem sanar aí essa lacuna que ficou, para a gente poder... Porque daqui a pouco isso tudo vai ser necessário, quando aparecer as técnicas projetivas. Período extrafísico da consciência. Vai precisar disso tudo que a gente mexeu aqui hoje. Tá bom? Beth? Abre o microfone. Eu fiquei muito confusa com a definição, porque na página, e até eu formulava um conceito que justificava a troca da expressão holochakra por energossoma, que está ali na página 200 e, deixa eu já te digo, 258, que Deixa eu fala achar. Tá, Vou que achar fala aqui. da... Aham. Tá? No Holochakra. parágrafo Nadis ou Nadis. 258? Tem um parágrafo, acho que é Nadis que lê, ou Nadis, não sei. Na paraanatomia do holochakra, devem ser considerados os chakras, a aura, mas não quer dizer que deve ser considerado, mas não quer dizer que ela é parte do holochakra. Tá? E os milhares de nadis ou nadis, aí não sei como é que se fala, ou pequenos canais de circulação energética que formam uma trama no interior e na superfície do holochakra, transmitindo energia às células do corpo humano. É por isso que eu penso que existe essa diferença do energossoma para o holochakra. O holochakra é essa trama mais grosseira, que envolve os chakras e a conexão com o físico. Né? E o energossoma é o restante aí, incluindo essa parte. Então, o holochakra é a parte mais metabólica, vamos dizer assim, que está mais ligada com esse metabolismo da energia, que penetra no corpo e é a maneira que a energia tem de vitalizar os órgãos e de entrar no corpo. A partir desse parágrafo, eu pensava e até explicava a substituição da palavra, que o energossoma é mais que o holochakra. Né? O holochakra vai considerar realmente os chakras, mas tem essas conexões em diferentes pontos, em micropontos, e esses canais energéticos, e aí eu pensava a própria aura, que fazem parte da parafisiologia do energossoma, e não do holochakra. Do energossoma enquanto consim. Enquanto consim. No momento que vira consciex, boa parte disso morre. Então, Oswaldo, isso não quer dizer que o energossoma está inserido no holochakra, não, é isso? Não. Não.
Olha só, os dois são sinônimos. O que a Beth está trazendo é um nível de sofisticação aí na Sim, definição. eu entendi. Entende? Que existe uma parte mais grosseira do energossoma, mais metabólica, mais ligada à vitalização do corpo com os chakras. E existe uma parte mais sutil do energossoma, que seria mais próxima em frequência do psicossoma. Sim. É Tá. isso. Claro. Tá? Obrigada. Agora, eu sempre gostei desse termo holochakra, porque ele reflete exatamente o que está escrito nesse parágrafo. Tá? Por isso que eu não abandono ele. Pode chamar de energossoma, mas eu continuo chamando de holochakra. Tá bom? Professor, 16 horas. só rapidinho, que eu também fiquei nessa dúvida. O que a Elizabeth falou e o que o professor está falando, no caso, do holochakra, essa parte mais grosseira, seria ali onde está a parte mais energética, onde tem aqueles canais, as nadis que chamam e tudo mais, e o energossoma seria mais sutil, Olha mais... só, gente, vamos adotar o seguinte, para não divergir da leitura. Holochakra e energossoma são a mesma coisa. Tá? Porque senão começa num nível de sofisticação, daqui a pouco vai ter quem diga, mas no Projeciologia não está escrito isso. Tá? Isso são alguns pesquisadores que vêm trazendo essa diferença, e eu uma vez ouvi do próprio professor Valdo, que o holochakra é essa parte, mas holochakra e energossoma são sinônimos. Vamos encerrar com isso. Eu trouxe isso porque, na minha vivência, são coisas diferentes, mas a minha vivência não interessa nada. Interessa para mim só. Interessa o que está escrito aí no livro e que a gente tem que seguir. Tá bom? Que é o consenso até aquele momento. É o consenso científico até aquele momento. Não se publicou nada ainda dizendo que os dois são diferentes. O dia que se publicar, a gente senta para estudar. A gente faz um outro grupo e senta para estudar só o energossoma. Tá bom? Então, boa leitura a todos. Tirem aí o atraso da terminologia que ficou, dos conceitos, para a gente poder seguir com mais segurança. Tá bom? Obrigado a todos. Vou parar a gravação aqui. Hoje não esqueci de gravar, eu estou melhorando.